podcast Momento Tributário dessa semana vai estar tratando sobre saúde mental. Como equilibrar a vida profissional e a vida pessoal em meio à pandemia? Quais são os riscos? O que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida? Eu tenho à mesa para me ajudar nesse debate a inspetora educacional Mábila Cardoso. Olá, boa tarde. Sou Mábila Cardoso. Trabalho em uma instituição de ensino como inspetora educacional e professora auxiliar numa turma de pré com crianças de 4 a 5 anos. À mesa também tenho a Paloma Mercedes, que é empresária, dona da loja Mercedes Festas. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Paloma Mercedes, tenho 22 anos. Sou empresária da Mercedes Festas. Eu amo o que faço, que é empreender, e estou em busca dia após dia do crescimento da empresa, para que eu possa crescer profissionalmente e também dar oportunidade para outras pessoas que buscam por empregos no mercado de trabalho. E completando a mesa com esse time magnífico de mulheres, eu tenho a honra de apresentar e trazer aqui ao meu programa a doutora Gilda Costa, a quem eu tive a honra e o privilégio de ter conhecido através aí de uma amizade em comum, não é, doutora? E hoje eu posso estar aqui com a senhora para estar batendo esse papo maravilhoso, juntamente com a Mábila, juntamente com a Paloma, para que nós possamos estar tirando todas as nossas dúvidas e, logicamente, as dúvidas dos nossos ouvintes do podcast Momento Tributário. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Diego, o privilégio de estar aqui participando desse projeto com você. Estou muito feliz. Boa tarde a todos. Eu sou Gilda Costa, sou psicóloga clínica, mineira de Belo Horizonte e apaixonada por gente. Adoro contribuir para o crescimento pessoal e profissional das pessoas. Eu sou graduada em psicologia, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, tenho especialização em psicologia do trânsito e especialização em terapia cognitiva comportamental. Então, gente é, para mim, tudo. Eu adoro trabalhar com gente e eu acho que mais do que nunca nesse momento, todos estão precisando de saúde e saúde emocional. Esse podcast é um oferecimento de Mercedes Festas, a sua loja de utilidades para o lar e de descartáveis em Nova Iguaçu. Qual é a importância de um profissional de psicologia dentro das empresas hoje? É de suma importância, sabe, Diego? Apesar de que muitos gestores acham que é uma bobagem. O ambiente de trabalho ele é muito competitivo, é de muita pressão, e as pessoas estão sendo avaliadas o tempo todo. E ainda agora, né, com medo da pandemia, de ser dispensado, redução de trabalho, redução de salário. Então, o clima é muito incerto. Eu já trabalhei em empresas que o RH eram comandados por administradores ou por coaches. Nada contra o trabalho dos administradores ou dos coaches. Mas o trabalho do psicólogo ele é importante porque é o lado mais humano da empresa. O administrador, ele busca mais o capitalismo. É aquele funcionário que ele tem que produzir mais com menos. Se a equipe tinha 10, manda 5 embora, deixa 5 trabalhando pela metade do preço e quer uma meta inatingível. Então, tudo isso vai abalando o emocional do colaborador. Ele sabe que a qualquer momento ele pode perder o emprego, se ele não produzir muito e atender a expectativa da empresa. Então, eu fiz um trabalho, né, numa autarquia federal aqui em Belo Horizonte, que foi um trabalho muito interessante, que estava acontecendo muito absenteísmo na empresa. Quer dizer, muitas pessoas afastadas, com síndrome do pânico, com crises depressivas. E quando 5 saem de licença numa equipe de 10, os outros 5 ficam sobrecarregados. Sem dúvida. Então, eu fui convidada para fazer um trabalho nessa empresa para entender isso. Porque quando não acontecia o absenteísmo, acontecia o presenteísmo. Que a pessoa até vai trabalhar, só que a cabeça dela está em outro lugar. Ela não consegue se concentrar, ela não consegue produzir, ela não consegue atingir a meta que o gestor espera dela. Então, com o trabalho do psicólogo, em parceria com o RH, a gente vai entender o que está acontecendo
na saúde emocional desse colaborador e, na medida do possível, tentar ajudá-lo para que ele consiga atingir aquela meta, ser um bom profissional e não adoecer, e não passar por crise de ansiedade ou de pânico, ou simplesmente ficar inerte e não conseguir produzir e mostrar para a empresa o que ele é capaz de fazer. E aí eu venho uma pergunta, doutora, até muito particular. Quando você está numa empresa dessas, né, em que o profissional que está acima, né, o líder, eu costumo fazer uma diferenciação em que o líder é aquela pessoa que ela tem seguidores, né? E aí eu não estou falando seguidores do Instagram nem nada disso, não. Mas a pessoa que tem seguidores, né? Aquela pessoa que ela é um alvo a ser atingido, né? Ela é um alvo no sentido bom. Eu quero ser como o fulano de tal, eu quero ser como o gestor ciclano de tal. E eu tenho um chefe. A figura do chefe, para mim, é aquela figura arcaica. É a figura arcaica onde o chefe é aquele que manda e você obedece. O que a senhora entende que trava a entrada de um psicólogo, por exemplo, dentro da empresa hoje? Isso tem mudado muito, sabe, Diego? Eu percebo que as pessoas, elas, principalmente alguns gestores de um segmento mais rigoroso, acham que psicólogo é muito paternalista, né? Que psicólogo passa a mão na cabeça, que psicólogo deixa o funcionário preguiçoso. Mas não é isso. Nosso objetivo é... Lá vem aquela psicóloga que vai falar com o funcionário porque ele está com dor de cabeça, ele pode ficar de licença uma semana. Só que... não, tem gestor que falava assim, ai meu Deus, lá vem a Gilda. Então, eles tinham pavor de mim. Porque capitalismo e Gilda não funcionam, né? São duas coisas que não caminham juntas, né? Então, sim. É muito isso, sabe? Eu tenho... É lógico que a empresa tem metas, tem que ganhar dinheiro, o funcionário tem que produzir, tem toda uma roda que precisa girar. Mas esse funcionário tem que estar bem. E eu acho que é só o psicólogo que tem esse olhar humano, esse olhar diferenciado, essa escuta minuciosa para entender o que o funcionário está precisando, o que ele está querendo e aonde que eu posso ajudá-lo. Eu acho que o nosso trabalho é bem interessante. Quando o gestor também deixa a gente fazer esse trabalho, porque quando não deixa e trava, ele manda o psicólogo e o funcionário embora. É um pensamento super arcaico, não é? Porque imagina, se você tem um cardiologista e você pede para que ele vá à sua empresa para fazer exames nos seus funcionários, e ele diz, por exemplo, que metade dos seus funcionários podem ter um ataque cardíaco, se você mandar metade daqueles que vão ter um ataque cardíaco, o próprio cardiologista, você tem menos 5 profissionais e os outros 5 que ficaram podem ter um ataque cardíaco. Né? Eles podem estar... É um exemplo que eu estou dando, tá, gente, entre os profissionais, porque o que eu estou entendendo até o presente momento é que o psicólogo aí, né, se torna uma despesa para a empresa e não um investimento, que é o que as pessoas, pelo que eu estou entendendo aí, acabam vendo, algumas pessoas acabam vendo. Eu, assim como um consultor tributário, assim como uma pessoa que lida diretamente com finanças, eu acho que cada setor da empresa é importante, e a psicologia para mim é importante. O problema a maioria dos empreendedores, elas não estão muito ligadas à área da saúde mental, né? Então, muitas pessoas ainda têm um pensamento arcaico e, gente, novamente, eu estou falando isso porque é a minha opinião, tá bom? Se você tem uma opinião diferenciada, por favor, fique à vontade para colocar aí nos comentários, se você está aí no Instagram, se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo SoundCloud, tá bom? Então, a minha cabeça funciona da seguinte maneira, olha, é um pensamento arcaico, porque algumas pessoas pensam que a parte psicológica é uma besteira, né? Fulano tá de besteira. Lógico que existem profissionais e profissionais. Vai ter o profissional que vai chegar para a doutora Gilda e vai falar que não está se sentindo bem, que está se sentindo perseguido, mas a análise da doutora Gilda vai identificar que aquele profissional não é isso, né? Ele não está sendo perseguido, ele simplesmente não quer trabalhar. E esse tipo de retorno eu entendo ser importante para a empresa, sim, né? O problema é que hoje muitas das empresas ainda são de chefes, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que é esse que é o maior problema, não é isso? Com certeza, é o que mais tem. E chefe, quem tem é índio, né?
Isso! Paloma, você hoje como uma empreendedora aí, uma pequena empreendedora, você tem uma pequena empresa, né? A Mercedes Festas hoje está com quantos anos de existência? 2 anos. 2 anos, já é um tempo bom. Paloma, em relação à parte psicológica aí, em relação ao teu tipo de negócio, que é venda, né? Não adianta, se você vende, você tem dinheiro, se você não vende, você não tem. O que você gostaria de ter aí? O que você tem de dúvida em relação a esse assunto com a doutora Gilda como gestora? Bom, a minha dúvida é sobre a ansiedade, né? Porque, assim, nós que empreendemos, a gente tem que estar atento a muitas coisas ao mesmo tempo. Pagamentos, organização da loja, dos funcionários, das vendas, das mercadorias e tudo mais. Aí, como que a gente deve fazer para amenizar essa ansiedade e focar mais no que a gente deseja? A ansiedade é um sentimento que nós todos temos, né? É aquela ansiedade de um encontro, ansiedade de um presente, ansiedade de uma coisa nova que vai acontecer em nossas vidas. Até Então, a aí, senhora quer tudo dizer bem. que a ansiedade é algo natural, é isso? Sim, sim. Todos nós temos algum momento de ansiedade. Isso é normal e é saudável. Quando ela começa a passar do ponto, quando ela começa a passar da medida, aí ela vira um transtorno. E nesses tempos que nós estamos vivendo, estamos todos muito ansiosos, porque são tempos de muita incerteza, de muita dúvida, principalmente para quem tem seu próprio negócio, não sabe como que vai ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Sim. Então, o que eu tenho falado muito, inclusive com os meus pacientes, vamos fazer pequenas metas, né? Meta para daqui 1 mês, meta para daqui 2 meses. Vamos caminhando, um dia de cada vez. É tudo novo para todo mundo. E essa ansiedade, ela tende a levar a pessoa a paralisar, tende a levar a pessoa a ficar desmotivada, a ficar sem muito plano para o futuro. Então, a minha sugestão é que faça pequenas metas. Vamos planejar uma coisa para 1 mês. Ok, funcionou. Como é que está o cenário? Mudou, melhorou, piorou? Vamos refazer essa meta para 2 meses. E assim vamos caminhando até a vida voltar ao normal, né? Que a gente não sabe quando que isso vai acontecer, né? Mábila, Verdade. você que lida com a parte educacional aí, qual é a sua visão no meio acadêmico em relação a esse tema da ansiedade? No trabalho eu tô indo muito pouco. Isso tá sendo bastante assim estressante porque mudou completamente a rotina. E assim, das vezes que eu tenho que ir ao trabalho é para fazer tipo muito pouca coisa, sabe? Só para ficar lá atendendo o telefone, para falar com o pai, para passar algum tipo de informação e cada vez isso tá diminuindo. Porque como lá tá tendo escala por causa dessa coisa de pandemia, é muito pouco que eu tô indo. Mas isso que a doutora falou em relação a desmotivar sobre a ansiedade, o estresse, isso na minha vida realmente o fato. Porque eu pensei em me profissionalizar no assunto, né? Em me formar. Eu estou fazendo um curso que agora o meu curso está sendo por videoaula. Eu estou no meu último módulo dele, uma coisa que cada vez mais dá vontade de desistir. E aí, o que fazer, doutora Gilda, quando dá vontade de desistir? Né? A senhora falou, coloque pequenas metas, pequenos saltos de tempos, né? O que você vai planejar daqui até 1 dia, 2 dias. O que fazer quando a maior vontade, seu maior sonho, seu maior desejo está se transformando num pesadelo? Como é que a gente pode estar cuidando disso? Isso se torna uma fobia? Essa ansiedade, esse medo, se torna uma fobia? Ou, no caso aí da Mábila, que a gente está vendo, ela está lidando muito pouco com a área dela, que é uma área da qual ela gosta, ela quer se formar, ela quer continuar na área educacional, só que, infelizmente, a pandemia trouxe esse monte de dificuldades. Entender o que está sendo sentido pela pessoa, ou seja, entender o que eu estou sentindo, é o primeiro passo para tentar ser ajudado na área psicológica? Ela entender o que está causando essa falta de motivação, né? Porque
Aula, o ideal é que seja presencial, né? É igual os meus atendimentos. Nada substitui um atendimento presencial. E eu imagino que nada substitui uma aula presencial também. Mas acaba que temos que nos adequar, temos que nos adaptar, e eu tenho certeza que os alunos devem estar sentindo muita falta dela na escola. Tentar se reinventar mesmo. Isso de fazer o curso é interessante. Quanto mais informação, não sobre a pandemia, porque eu acho que até informação demais sobre a pandemia aumenta o nível de ansiedade. Mas quanto mais informação ela tiver do trabalho dela e ver como que ela pode fazer aquele trabalho, como que ela pode adequar o trabalho dela à situação que nós estamos vivendo hoje, é melhor, porque ela sabe que presencial não vai ter como agora, e não temos previsão de quando vai ter aula presencial novamente. Então, é se reinventar. Olha, o que tem para hoje é isso, eu não posso ir na escola, não posso dar minha aula, não posso fazer meus atendimentos. Então, aonde que eu posso mudar? Onde que eu posso inovar? Eu posso criar um programa diferente, eu posso criar uma forma de passar alguma tarefa para os meus alunos, eu vou buscar um tema e vou estudar sobre esse tema, igual ela está fazendo. O que eu posso agregar de valor ao conhecimento dos meus alunos? Então é isso, porque se a gente ficar focando só no que não está dando certo, focar só no que a gente não pode fazer, a ansiedade vai aumentar. Então vamos virar esse jogo e pensar assim, bom, esse caminho eu não posso ir. Vamos tentar um outro. Entre 8 e 80 existem 72 números. Vamos apostar nos outros 72 números. A minha rotina de trabalho, eu estava acostumada a ficar o dia inteiro em sala de aula com as crianças, auxiliando a professora, mas era o dia inteiro ali, eu para eles, para tudo. E agora eu tenho que ir ao trabalho, e sem ter eles lá, sem ter nada relacionado a eles, assim, que eu possa fazer diretamente para eles, falar, conversar, brincar, ensinar, está sendo completamente diferente. Você pode até fazer um vídeo com o nome, por exemplo, de uma turma, você pega o nome de as crianças daquela turma, filma você cantando uma música para eles, alguma coisa. Isso é importante para vocês não perderem o vínculo, para vocês não perderem a referência. Eu acho que vai ser bem legal, vai te fazer bem. De repente vai dar um up aí na sua motivação. Que tipo de comportamento são indícios para que eu busque ajuda profissional, por exemplo? No caso dos transtornos de ansiedade, né, que não é necessariamente só a ansiedade, né, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, a fobia social, as fobias como um todo, né, são todas são transtornos ligados ao espectro da ansiedade. Como eu falei a princípio, né, quando a ansiedade começa a passar um pouco do ponto, é hora de procurar ajuda, né? Então, como é que a ansiedade, enquanto o transtorno começa a aparecer? Você começa a ver perigo em tudo, você começa a superestimar o perigo, você começa a saltar a geladeira. Eu estou fazendo muito isso ultimamente. É verdade. A insônia, falta de paladar ou paladar em excesso, né? Preocupação também. Exatamente, porque você vai buscar dentro da geladeira alguma coisa que você nem sabe o que é. Como você não sabe o que é, o que tiver lá dentro você vai pegar e comer, né? Verdade. Eu falo muito que as emoções são comestíveis, né? Então, assim, nessa pandemia, muita gente está com compulsão alimentar e está assustado com o ganho de peso, né? Muita gente bebendo muito acima do que tem costume de beber. E é isso, é buscar em alguma coisa para resolver essa ansiedade. Só que não funciona assim. Então, se você tem uma alteração de sono, uma preocupação excessiva, uma irritabilidade, oscilações de humor, principalmente tem gente que acorda muito bem e dorme extremamente estressado por nada. Nada aconteceu e ela está extremamente nervosa. E aí, eu fui programada para produzir. De uma hora para outra eu vou ficar em casa sem fazer nada. Aí é complicado, a cabeça está sentindo, o corpo e a cabeça estão sentindo, né? A autocrítica, ela é um sintoma, doutora? A autocrítica aliada à autossabotagem, né?
Porque as pessoas ficam muito assim, por exemplo, eu não sei passar roupa. Eu não vou passar roupa, porque se eu for passar uma roupa, minha roupa vai ficar muito mal passada. Eu nunca passei roupa, eu não quero passar roupa, eu não sei passar roupa. Então você mesmo vai se sabotando, você mesmo vai falando, não, você não vai dar conta, você nunca fez isso, para que você vai fazer? E aí vem uma outra pessoa te cobrando, por que você não faz isso? Então, as pessoas estão, ou se não fazem, não vou fazer porque eu só faço se for muito bem feito. E se não for muito bem feito, eu não vou fazer. A minha situação nesse assunto é na cozinha. Ter que fazer comida, um exemplo. Eu fico, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque das vezes que eu já tentei já não deu certo, então eu vou ficar aqui na minha, quietinha, não vou fazer, não vou testar. E vamos ficar só assim. Na minha situação é essa. Não, tipo, eu moro com a minha mãe. Então, tipo assim, a parte da comida é com ela. Já por causa disso. Pra mim é só o básico, arroz, macarrão. Exatamente. Pra mim é só o básico, arroz, macarrão. O restante, mais elaborado, é com ela. Então, comigo também acontece muito isso na minha empresa. Muitas das vezes eu tenho várias ideias em mente e, assim, acontecia mais no início, né? Há 2 anos atrás. Que às vezes eu tinha muitas ideias, mas não colocava em prática. Muitas das vezes por medo, outras vezes por falta de dinheiro mesmo, de condições para isso. E eu achava que eu não era capaz. Hoje em dia não, 2 anos depois, com algumas experiências, né, adquiridas, porque assim, dia após dia a gente vai ganhando experiência, nada é de uma hora para outra, e no início é sempre difícil, mas assim, hoje em dia eu tenho uma ideia, eu já coloco logo em prática, entendeu? Muitas das vezes não sai 100%, mas se a gente for fazendo cada dia um pouquinho, no final teremos resultado. O que você fez para que esse teu otimismo aí continuasse, né? Para que você não caísse na ansiedade? Então, logo no início tivemos que fechar a loja e aí eu tive que me reinventar, né? Como você falou, tivemos que correr atrás porque as contas não deixam de chegar. Não mesmo? Todas elas. Seria muito bom se deixasse de chegar também, né? Mas continua chegando. E assim, iniciamos com as vendas online. No Facebook, Instagram, estou sempre postando no meu WhatsApp, em todas as redes sociais. Iniciei também fazendo vídeo, postando sobre a loja, sobre nossos produtos. Essa pandemia teve muitos pontos negativos, né? Não poder abrir a loja, muitas empresas fechando, falindo. Mas, assim, eu também consegui ver alguns pontos positivos, no meu caso. Como, por exemplo, antes era tanta correria que eu não tinha tempo de estar postando na rede social, não tinha tempo de estar gravando um vídeo, que eu sempre tive essa ideia. E eu já estou começando a fazer isso. Até chamei pessoas para me ajudar, né, nessa parte de divulgação na internet, porque às vezes é muita correria e não tem como dar conta de tudo. Então eu fiz isso, vendas online, está sendo a nossa saída. E lá na loja vendemos, além de artigos de festa e descartáveis, vendemos também artigos para o lar e papelaria. Então, assim, como não estão podendo fazer festa, né, por causa da pandemia, continuam indo para comprar artigos para o lar, papelaria e tudo mais. Estamos também fazendo sorteios, é muito bom também, aumenta a visualização nas redes sociais, as pessoas se sentem mais motivadas, animadas. E assim, a gente tem que sempre ter estratégias, né? Para tudo temos que ter estratégias e não desistir. Doutora, você viu que a Paloma, ela já tem o empreendedorismo no sangue, ela acabou de fazer um jabá absurdo aqui no programa, né? Você viu, né? Ela já se reinventou no programa. Certíssima! Pega um limão e faz uma limonada. Ô, Mábila, já aproveita isso aí, ó.
Já começa a fazer suas propagandas agora na escola quando voltar. Chegou lá e falou assim, gente, posso fazer um vídeo, vamos falar com os alunos, fazer um teatrinho à distância, não sei, vai criando aí, já é a ideia. A Paloma já está tentando vender a loja inteira dentro do meu programa. Não, aí, mas tá certo. Sobre a Águila, Divulgação é tudo. Não, e os alunos vão se sentir valorizados. Olha, a professora dedicou um tempo, né, do dia dela para fazer isso para a gente. Eu acho que é muito bom quando as pessoas percebem que são queridas, que são que as pessoas perderam tempo, não ganharam tempo, né, para se dedicarem a ela, para fazer alguma coisa para ela. Eu acho que vai ser muito legal, muito bom. A minha pergunta, doutora, é se a senhora tem algum dado, ou se a senhora tem visto isso no teu consultório, se houve uma piora na saúde mental relacionada ao home office. Ou seja, seus clientes, né, os seus pacientes, desculpa, eles têm relatado algo que te tenha sentido, que tenha passado para a senhora que, olha, realmente mudou muito aqui para mim, o home office está atrapalhando o meu jeito de viver, o meu estado de espírito, não sei como funciona isso, mas a pandemia trouxe uma piora na saúde mental em relação ao home office? Olha, Diego, tem duas correntes de pessoas com relação ao home office, né? Tem gente que está amando, tem gente que está detestando. Porque as pessoas que têm disciplina, elas conseguem manter essa rotina do trabalho em casa e manter a rotina diária. Acordar todo dia no horário que normalmente acordaria, tomar café da manhã, almoçar, fazer um lanche à tarde, desligar seu computador às 18 horas, como seria se estivesse no trabalho, e fazer uma atividade física e tudo. Mas tem a outra corrente que se perdeu no home office, né? Então, acorda às 10 horas da manhã, almoça às 4 da tarde, não consegue fazer um planejamento do seu trabalho, não faz uma estruturação, por exemplo, no caso de vendas, né? Hoje eu vou fazer 10 postagens no Instagram da minha loja. Igual a outra colega nossa. Hoje eu vou fazer 5 vídeos para mandar para os meus alunos. Tem gente que passa o dia inteiro dormindo ou não faz nada, está desperdiçando esse tempo que é precioso, né, nas nossas vidas. Então, assim, o home office tem que ter disciplina, tem que ter organização, tem que ter programação. E quem não está conseguindo fazer isso está entrando num nível de ansiedade grande, porque se cobra não estar produzindo, se cobra não estar seguindo parâmetros de organização do dia. Mas quem se adaptou ao home office, ou quem já tinha costume de trabalhar no home office, está adorando. E tem gente que precisa de sair de casa para sentir que está trabalhando. E tem gente que consegue trabalhar bem dentro de casa. Então, são duas correntes aí diferentes. Eu, no meu caso, acho que eu acabei ficando no meio do caminho. Eu gosto muito de estar com pessoas. Eu acho que estar com pessoas, para mim, é algo essencial. É a minha opinião aqui. Eu, como consultor, a minha vida inteira, eu trabalho já na área tributária. Eu tenho 34 anos, eu trabalho desde os 18, né? Como consultor, trabalho desde os 26, e eu sempre tive contato com pessoas. Então, eu sempre ouvi histórias, eu sempre entendi histórias, porque para que eu possa lidar com determinados documentos, as pessoas acham que a parte tributária é só lidar com papel e não é. Eu tenho que entender o que está acontecendo na empresa e tenho que entender o que está acontecendo nos documentos. Porque, às vezes, se você pegar um documento cru, o documento pode não transparecer a realidade da empresa, tá? E isso, para mim, tem sido muito complicado, porque em relação a produzir no home office, para mim nunca teve problema. Eu também já trabalhei várias vezes de home office e nunca teve problema. O meu problema é essa falta de contato humano. Eu sou uma pessoa que precisa estar diariamente tendo contato com pessoas, entendendo histórias de pessoas. Eu gosto muito de absorver isso, entendeu? E aí eu entro num seguinte
um seguinte tema. Nesse caso, para muitas pessoas, o que aconteceu aí foi a falta de controle, né? O controle que estava sendo feito anteriormente, o regramento, né, que estava sendo feito antigamente, ele deixou de existir. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Essa sensação de falta de controle, ela é causadora da ansiedade? Ou é uma das que causam a ansiedade? É porque hoje tudo é muito perigoso, né? Sair na rua é perigoso, conversar com as pessoas é perigoso, o contato físico é perigoso. Então, a ansiedade, ela parte daí, né? Desse medo do novo, do desconhecido, do que você não tem controle. Então, hoje é tudo muito incerto, é tudo muito difícil. Isso acaba afetando a saúde mental das pessoas. A falta de controle, principalmente para quem tem transtorno de ansiedade, porque ela precisa estar no controle da vida dela. Ela precisa saber tudo que vai acontecer hoje, amanhã, depois da manhã, daqui 1 ano, daqui 6 anos, daqui 10 anos. E nós não temos esse controle. Tem um vírus aí fora, um vírus invisível, né? Que não sabe aonde ele está e em que momento nós vamos ter contato com esse vírus. Se Deus quiser, em nenhum. Espero, né? Espero. Pelo bem da gente, que em nenhum. Então, vai gerando essa angústia, né? Que é o medo de ficar desempregado, é o medo de se contaminar, o medo de ficar sem dinheiro. Né? É verdade. Bate o desespero, né? Eu vejo que as pessoas estão muito desesperadas por não saber como vai ser o dia de amanhã. Não estar próximos aos seus alunos, né? Não estar próxima aos seus alunos. Te deu uma falta de controle, a sensação de falta de controle sobre a sua vida, sobre a sua rotina? Sim, demais, porque era uma coisa que era diariamente, era certo, todo dia eu estar lá com eles, todo dia eu estar fazendo as coisas com eles, e sem ter isso, eu fico sem ter o que fazer no trabalho, eu estou indo muito pouco. Se eu vou 2 vezes a cada 2 semanas, é muito. Então, tipo assim, a única responsabilidade que eu tô tendo é em relação ao curso que eu tô fazendo. E eu não tô tendo controle, eu tô no meu último módulo do curso, e o que eu deveria estar fazendo em casa era estar estudando, me aprofundando cada vez mais nas matérias que eu tô tendo no módulo, e eu não tô conseguindo manter isso. Eu estou com algumas pacientes que iam prestar o Enem agora, né, no final do ano. Sim. Então, tinham rotinas de estudar 8 horas por dia. Hoje ficam assim, para que eu vou estudar 8 horas por dia? Eu nem sei se vai ter Enem, nem sei quando que vai ser o Enem. Então, assim, você não vê um horizonte lá na frente, você não vislumbrar o seu objetivo lá na frente, não te dá vontade de fazer nada. Mas então vamos tentar fazer isso, doses de prazer, doses de trabalho. Tenta estudar pelo menos meia hora, que aí você não fica com o sentimento de culpa de não ter feito nada. De chegar no final do dia e falar assim, eu não produzi nada, eu não investi nada, eu não dei conta de fazer o que eu me propus a fazer. Então é o que eu falei no princípio, trace pequenas metas. Tenta estudar meia hora por dia, é o que você deu conta naquele dia. Não se cobre muito, não seja tão rigorosa com você. Porque quando você fala assim, eu não fiz nada, dá um sentimento de impotência. Sim, mas demais, quando você consegue fazer... então quando você faz assim, não, o que eu dou conta de fazer? Eu dou conta de estudar meia hora. Ok, é o que eu dei conta e é o que é possível para mim nesse momento. Quem sabe daqui 1 semana você se percebe numa outra, né, de uma outra maneira e consegue estudar 1 hora. É isso, é não se culpar de não estar fazendo nada. Você tem que fazer o que você dá conta e o que é possível nesse momento, sem cobrança. Ter recompensas é essencial, doutora? Trabalhei meia hora, eu fiz o curso meia hora e eu tenho ali uma recompensa, um doce, sei lá, qualquer coisa, não sei o que dizer em relação à recompensa, mas tem uma recompensa seguida daquele momento que você fez. Isso dá uma sensação de prazer, isso ajuda a melhorar esses casos de ansiedade, por exemplo? O seu ego se sente valorizado, né? Porque quando você não faz nada, é o que eu falei, aí você acha que você está impotente.
Agora tem que ter cuidado com a recompensa, né? Um brigadeiro, tudo bem. Agora, uma tigela de brigadeiro, a gente entra naquela história de querer... aquela história da geladeira, né? Então, tipo assim, hoje eu consegui fazer, por exemplo, meia hora de atividade física, consegui estudar meia hora, consegui tomar meia hora de sol, é importantíssimo, né? Que as pessoas estão se esquecendo disso. Consegui brincar com meu filho meia hora e fazer tudo metas pequenininhas, tudo coisas dentro do que é possível fazer. E eu tenho certeza que a recompensa vai chegar no final do dia, que você vai sair daquele estado de achar que não fez nada. Você fez, não fez o tanto que talvez você gostaria de ter feito, mas fez o que você deu conta e não se auto-sabotou. Então, vamos tentar fazer um resumo aqui até esse presente momento. Criar uma rotina é essencial, é um ponto essencial disso. Evitar essas palavras negativas, pelo que eu entendi da senhora aí, tentar sempre se colocar numa posição positiva. Eu não estudei 8 horas. Não, eu estudei meia hora, né? Fica muito mais legal para o seu cérebro ouvir, digamos assim, do que você colocar algo negativo no meio do caminho, né? E, logicamente, você tentar retomar o controle da sua vida em pequenas doses. Eu acho que esse é o principal recado. Concorda, doutora? Sim, é isso. É fazer o que você dá conta no momento. Não seja tão rigoroso com você mesmo, não seja tão exigente com você mesmo. O momento é de inovação. Então, daqui a um tempo, de repente, você consegue estudar as 8 horas. Mas vai devagarinho, um dia de cada vez. As redes sociais, Paloma e Mábila, ajudam ou atrapalham vocês nesse momento? Ou seja, no caso da Paloma, não no aspecto comercial, tá? Não no aspecto como empreendedor, mas sim como uma vida profissional, uma vida pessoal, perdão. Ajudam ou atrapalham? Por exemplo, entrei na rede social e está lá dizendo que o mundo vai se acabar, por exemplo, né? Que o vírus vai demorar 100 anos para sumir. Ou, por exemplo, você entrar numa realidade alternativa, que é a realidade da rede social, que só fala coisas boas, que só tem brincadeiras, que só tem piadas, enfim. Como é que tá sendo isso para vocês? No meu caso, a rede social está sendo bom na minha vida pessoal. Porque, assim, eu tento desfocar o que está acontecendo no mundo, né, desse vírus. Não fico o tempo todo assistindo vídeos, até mesmo na televisão, não gosto de ficar assistindo. Porque acaba desmotivando a gente, né? Assim, é bom a gente estar por dentro para a gente saber o que está acontecendo no mundo. Mas eu não fico o tempo todo vinculada a isso. Eu tento assistir vídeos que eu gosto muito. Eu também estou fazendo cursos online, também, que é muito bom. Assisto vídeos, leio, às vezes, alguns livros online. E agora também tem o TikTok, né? Tô sempre fazendo vídeos. E para mim, no momento, está sendo bom. Está sendo, no tempo livre, está sendo uma distração. A rede social, se a gente souber utilizar, é bom sim. O TikTok, nesse caso aí, se tornou um gatilho seu para algo bom, né? Para sua recompensa. É isso? Sim, no tempo livre, no tempo que eu tenho disponível, eu uso ele para ver os vídeos, né, das pessoas, vídeos engraçados, e eu também gravo. Entendi. Então, é bem legal. Mábila. A minha resposta vale a da Paloma também. TikTok, como você mesmo já viu, passo grande parte do dia na internet, faço uns vídeos também, perco bastante tempo no TikTok vendo vídeo de outras pessoas. Tá sendo uma coisa boa, porque também é a única coisa que a gente está tendo para estar se distraindo, para quem não tem motivação para estar fazendo exercício em casa, ou para quem vai dar uma de MasterChef. É uma boa coisa. Está sendo bem legal mesmo. É a sensação do momento nessa pandemia. Exatamente, porque tem gente para tudo. Tem gente que acorda cedo e vai fazer exercício, vai se exercitar. Outra, direto eu tô vendo. Tem uma pessoa que eu sigo e ela tá dando uma de MasterChef direto.
fazendo altas coisas, tá gastando o tempo dela de um jeito bem produtivo. Pois é, e uma coisa que eu tô fazendo bastante também é assistir série. É uma coisa que tá pegando a minha atenção demais. Doutora, para dar continuidade às minhas perguntas aqui, em relação à parte do transtorno de ansiedade, nós já conversamos sobre diversos aspectos e tem um que me preocupa, que é em relação ao empregador e ao colaborador, né, ao empregado. Quem tem um transtorno de ansiedade que já foi patologicamente comprovado, né, ou clinicamente comprovado, enfim, não sei qual é a palavra correta, essa pessoa pode trabalhar? Essa pessoa ela pode ser contratada na visão do empresário? Vai depender do transtorno de ansiedade que ela tem, né? E em que nível que ela está. Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade leve e que está fazendo uso de algum medicamento, ou que está fazendo terapia, ou que está usando os dois, sendo acompanhado pelos dois profissionais, ele está apto a trabalhar, não tem problema nenhum. Agora, se a pessoa tem, por exemplo, a síndrome do pânico, ela não consegue sair de casa. Sair de casa é uma coisa que amedronta muito, que assusta muito, porque é iminente o perigo. Pode acontecer qualquer coisa, ela pode ser atropelada, ela pode morrer, então ela nem sai de casa. Então essa pessoa, normalmente o psiquiatra dá uma licença e ela fica 3, 6 meses em casa sem poder trabalhar. Outro profissional que também não consegue trabalhar, por exemplo, se ele tiver desmaios, se ele tiver privação de sono, uma pessoa que não dorme à noite, ela não acorda descansada, nem mentalmente, nem fisicamente, para exercer determinadas funções. Por exemplo, quem trabalha em funções de risco, é perigoso ela estar ali, uma distração, um minuto que ela perde ali, ela pode causar um acidente de trabalho. Sim. Então, vai depender muito do grau que esse transtorno de ansiedade está e como que essa pessoa está lidando com ele. Muitas pessoas preferem procurar o psiquiatra e começar a tomar antidepressivo, ansiolítico. Eu, pessoalmente, sou um pouco contra isso, a menos que seja extremamente necessário, porque senão vira uma bengala, né? Sim, o importante é você entender a causa. O que desencadeou aquela crise de ansiedade? O que desencadeou aquele transtorno de pânico? E o remédio vai só remediar, né? O remédio vai cuidar do sintoma, não vai cuidar da causa. Então, cada caso é um caso. Em vias gerais, a pessoa não está impossibilitada de trabalhar, mas ela tem que buscar ajuda ou do psiquiatra, ou do psicólogo, ou dos dois profissionais, dependendo da gravidade do transtorno. Como conversar com a pessoa para que ela tenha cautela em relação aos remédios que ela está utilizando, que ela está tomando? Eu não posso receitar, né? No caso, a minha função não me permite receitar. Melhor ainda. Mas, melhor ainda, a minha medicação é a palavra, né? A minha ferramenta de trabalho é a palavra, né? Uhum. Então, eu percebo as pessoas muito, como elas querem resolver o problema num curto espaço de tempo, resolver o problema entre aspas, né? Porque é o que eu falei, o remédio vai remediar, ele vai anestesiar aquela emoção, não vai cuidar daquela emoção. Então, entre ir ao psicólogo, que é um trabalho mais a longo prazo, e ir ao médico e pegar uma receita, tarja preta, normalmente as pessoas preferem pegar a receita. E aí acontece muito, brasileiro ama uma automedicação, né? Aí a minha irmã foi no psiquiatra e está tomando um remédio para ansiedade, que ela acha que ela já está com ansiedade. Aí a irmã dela também acha, né? Vou tomar também. Então, é isso. Só que todo remédio tem efeito colateral. Eu tenho pessoas que eu atendo no consultório com alucinações e não sabe por quê. Na hora que eu vou pegar, porque eu sempre pego o histórico de medicação que a pessoa usa para eu entender. Então, está tomando doses altíssimas de antidepressivos, tomando doses altíssimas de remédio para dormir. E o psiquiatra, ele não faz um estudo da pessoa, ele faz um estudo do que ela chega lá relatando. Então, se ela chega falando lá que não está dormindo, ele vai dar um remédio para ela dormir. E pronto. Mas é importante perceber por que ela não está dormindo, o que está ocasionando aquela insônia, o que está ocasionando aquele transtorno. Ou então, seja, um profissional não pode andar sem o outro, não é?
Não, não. Eu acho que tem casos que precisa de medicação mesmo. Hoje está altíssimo o índice de suicídio. As pessoas estão realmente muito perdidas. Com a pandemia, isso agravou mais ainda. Então, em alguns casos de autoextermínio, é necessário realmente entrar com a medicação para que a pessoa consiga se acalmar e achar aonde que está o foco daquela ansiedade, daquela angústia, e aí, paralelamente, a gente acompanhar com a terapia. Mas o uso de medicação também está muito acelerado, as pessoas estão muito perdidas e buscam no medicamento uma solução rápida, quem está com dor quer tomar remédio e sarar na hora, né? A dor é uma coisa que incomoda muito, né? Sim, sim. Mas Isso o pode brasileiro se é tornar isso, um né? vício, né? Sim, vira uma bengala, né? Isso é muito arriscado, que eu conheço gente, igual você falou, de pessoas que tomam remédio para se concentrar, né? Agora tá muito na moda o TDAH, né? Que é o déficit de atenção. Então, Sim. todo mundo vai no médico e volta com o diagnóstico de TDAH. E aí já começa a tomar um remédio para TDAH. E começa com 7, 8 anos de idade, aí vai na adolescência tomando, vai na fase adulta tomando e segue a vida inteira tomando. E no final das contas, ela não tinha déficit de atenção. Ela só tinha um Não pouco tinha de ansiedade. necessidade de tomar o remédio. Nenhuma, nenhuma. Eu atendo crianças com 7 anos de idade já com carreira de medicamento. Como um parente pode ter a percepção de que aquela pessoa precisa de uma ajuda de um profissional da psicologia, independentemente do remédio ou não? O que que eu vou enxergar de primeiro momento que eu posso falar assim, olha, essa pessoa precisa de um psicólogo ou, na melhor das hipóteses, eu preciso ir a um psicólogo? Por exemplo, as pessoas com depressão, elas vão ao médico e o médico vai passar um remédio para depressão. Só que esse remédio vai fazer com que a pessoa fique dormindo o dia inteiro, fique sem vontade de fazer nada, fica apática, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer nada, principalmente se as doses forem altas, né? Porque Uhum. o psiquiatra, ele é assim. Aí você vai um mês, ele falou que, não resolveu não. Aí ele aumenta a sua dose. São pouquíssimos psiquiatras que encaminham os pacientes para o terapeuta. Uhum. Então, se você perceber que a pessoa está fazendo uso de medicamento e que não está mudando nada, que não está acontecendo nada, que não houve alteração nenhuma naquele comportamento, que a pessoa não se vê feliz, não se vê fazendo parte desse mundo, ela está vivendo um mundo paralelo. Então, é sinal que o remédio está servindo só para anestesiar. Então, Entendi. aí é hora de procurar. É o que eu falei, o remédio vai remediar. Vamos entender o que está ocasionando aquilo. Tem muitas pessoas com problemas de relacionamento, muitas pessoas com questões financeiras, no trabalho, muita coisa, muitas pessoas um pouco perdidas nesse mundo de tanta cobrança. Então, ela não dá conta, e ela entra nesse processo depressivo e aí entra no caminho do remédio, que é o mais curto, é o mais fácil. Então tem que estar atento. Está tomando remédio, já tem uns 6 meses. Nada mudou, nada melhorou, continua apática, continua angustiada, continua triste. Vamos procurar um outro profissional. Vamos fazer uma parceria com outro profissional aí para que ele possa, a terapia caminhando junto com o medicamento e no final os dois vão conseguir fazer com que você retome o seu rumo e seja uma pessoa equilibrada e feliz. Doutora, desde já eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, a participação da Paloma, a participação da Mábila, e eu gostaria que a senhora deixasse aqui, para finalizar, dicas aí criativas para auxiliar nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, que é algo que é tão diferente, é tão inusitado, né? Dicas suas aí para que nós possamos aí virar esse jogo e com certeza assim que isso tudo passar, nós sairmos de uma maneira, de uma forma muito mais tranquila. É o que eu tenho falado muito com os meus pacientes, né? São doses diárias de prazer. A gente vivia num mundo que era muito corrido, que a gente não sabe o que a gente gosta. Faço essa pergunta muito, o que te dá prazer? O que você gosta de fazer? O que te faz feliz? As pessoas não sabem responder. Eu amo tomar sorvete de morango. Sai um dia para tomar um sorvete de morango. É isso, são pequenos agrados que a gente pode fazer no dia a dia.
coisas pequenininhas mesmo. Eu adoro comer um determinado chocolate. Se permita um dia da semana comer um chocolate daquele. É isso, é se agradar, é fazer pequenos agrados. É você tomando conta de você, é você se agradando e você percebendo que você está sendo cuidadosa com você, com seu corpo e com a sua saúde, com a sua cabeça, com a sua mente. Há um tempo atrás, eu achava que felicidade era fazer coisas grandes, como viajar, ir para lugares diferentes. E hoje em dia eu vejo que não. Hoje em dia eu vejo que, como você falou, às vezes só de tomar um simples açaí, um lanche, a minha própria companhia, né? Então, isso são motivos de felicidade, pequenos gestos que me deixam feliz. Isso, são os pequenos prazeres que a gente desvincula tanto deles, a gente se perde deles no dia a dia. Então, está na hora, já que a gente está com um pouquinho mais de tempo, vamos parar para pensar, vamos resgatar esses prazeres, vamos pensar o que a gente gosta, coisas lá da nossa infância que a gente gostava de fazer e que hoje a gente não tem tempo de fazer ou não tinha tempo, agora tem. Tenta resgatar alguma coisa que te dava prazer para sua vida de adulto. Se arrumar, trocar de roupa, maquiagem, isso funciona, doutora? Sim, é uma coisa bem interessante. As pessoas ficam assim, porque agora eu não posso sair, agora eu não posso ir no cinema, agora eu não posso no teatro. Traga isso para dentro de casa. Se arrume, faça uma maquiagem, vista uma roupa bacana, né? Se você estiver sozinho em casa ou se estiver com seu namorado, com seu marido, com sua família, arrume uma mesa bacana, faça um jantar diferente, faça um clima para assistir um filme, compre pipoca, apague a luz, assista um show de uma banda que você gosta, arraste a cadeira, arraste a mesa, vá dançar. É isso, ir se arrumando. Não é porque o mundo lá fora não está te vendo que você não precisa, que você não precisa ficar desarrumada. Então é o que eu falo, vamos nos arrumando mesmo para ficar em casa, porque daqui a pouco nós vamos nos arrumar para ir para fora de casa de novo. Então, gente, olha só, vou fechar aqui, tá bom? Mábila, você tem alguma rede social, algo para deixar, que alguém possa entrar em contato com você ou que adicione nas redes sociais? Tem o Instagram, @mab_cf. Paloma. Tem o meu Instagram pessoal, que é Paloma Mercedes. Meu Facebook, que é Paloma Mercedes também. E o meu Instagram pessoal, que é mercedesfestas.ofc. Profissional, né? Isso, profissional. E também temos a página no Facebook, que é Mercedes Festas. Doutora, o seu jabá, fique à vontade. Bom, o meu Instagram é o Gilda Costa Psico, é o meu Instagram profissional. Eu sempre estou postando lá coisas sobre amor próprio, autoestima, ansiedade, depressão, tudo relacionado à saúde emocional. Então, sintam-se à vontade, podem compartilhar, podem comentar. O meu Instagram é como se fosse o meu consultório. Lá eu compartilho tudo que eu acho que é interessante e que pode ser útil para as pessoas. E se precisar falar comigo, tem meu WhatsApp lá, tem meu contato. O meu Facebook é Gilda Costa Psico também, vocês podem me encontrar lá. E eu estou à disposição aqui em Minas, agora com atendimento online, eu posso atender, né, pessoas de qualquer lugar do mundo, fiquem à vontade se quiserem indicar, né, aqui em Belo Horizonte eu atendo presencial, mas durante a pandemia está online, e mesmo depois da pandemia eu continuo atendendo online. Então, fiquem à vontade, se quiser indicar para os amigos, se quiser me chamar no WhatsApp para conversar depois, eu estou à disposição. E eu vou deixar só um recadinho no final aqui, que é sobre a saúde emocional. Para cada um ficar atento com a sua, não menosprezar aqueles sintomas que você sente, aquela tristeza, desânimo, falta de motivação. É bom se observar, é bom se conhecer, é bom ficar atento. E se perceber que está difícil sozinho, procura ajuda, não fica sofrendo sozinho, não. E tente descobrir as suas possibilidades, exercitar a sua flexibilidade, superar as dificuldades e construir relacionamentos saudáveis. E pense nos prazeres. Quanto mais prazeres as pessoas tiverem,
mais elas vão rumo à felicidade. Fiquem todos com Deus. E assim chegamos ao final de mais um podcast Momento Tributário. Siga nossas redes sociais, entre no nosso site www.momentotributário.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.